Muito boa noite a você que acompanha a TV Canção Nova no Brasil, em tantas partes do mundo. Chegamos aqui com uma imensa satisfação para começar mais um Além da Notícia. O programa de hoje vai abordar um tema polêmico no Brasil e no mundo inteirinho. É sobre o aborto. Nós vamos receber em nosso programa o diretor, produtor, roteirista deste filme, Blood Money, que é legalização do aborto. Filme este, que é um documentário, produzido nos Estados Unidos e que corre o mundo inteiro falando da realidade do aborto, que lá é legal, portanto uma coisa normal, e que mostra o sofrimento, os relatos de mulheres que sofrem com as consequências do aborto, traz os dados, informações diversas sobre a prática do aborto. Importante destacar que lá o aborto é permitido, inclusive, até o 9º mês de gravidez, quando o bebê está prestes a nascer. Nós recebemos com muito prazer aqui em nosso programa o diretor David Cale, do filme Blood Money. Também recebemos aqui, que será um tradutor, com muito prazer também recebemos o diretor da Estação Luz da Vida, Luiz Eduardo Girão. Sejam bem-vindos ao nosso programa. Boa noite. David, primeiramente, parabéns pelo filme, o Blood Money. Há muitos anos escuto falar sobre seu filme. Traz uma investigação profunda, feita por você, sobre a realidade do aborto, sobre as origens sombrias de uma legalização nos Estados Unidos, na Europa. Você relata aqui também, neste polêmico documentário, uma ideologia baseada no racismo e no controle populacional, que se infiltrou nos movimentos de defesa dos direitos das mulheres, com o fim de criar, a partir do aborto, um negócio sujo que movimenta milhões de dólares nos Estados Unidos e no mundo. Gostaria que você contasse um pouquinho sobre sua carreira e o que te motivou a fazer esse trabalho. What motivated us to make this film was to get the truth out about abortion in the United States. It's a subject that is not really talked about, and then if it is talked about, it's not talked about in great detail. O objetivo que motivou ele a fazer esse filme foi mostrar a verdade sobre o aborto, que é um assunto que incomodava ele bastante e que ele resolveu desenvolver esse trabalho. So we figured, my partner and I, my executive producer, thought that a film, we could reach the biggest audience and hopefully change people's minds and get them to talk about what needs to be talked about. Que ele conversou com os associados dele, né, os executivos, os produtores, que o objetivo era realmente, através dessa verdade, mudar a mente das pessoas sobre esse tema tão que é colocado, vamos dizer assim, embaixo do tapete. Because we know that when the truth is out there, the truth will eventually win, and hopefully we could end abortion in the United States. E quando a verdade vem à tona, né, a verdade vence, né? Então as pessoas se esclarecem e isso pode, de uma certa forma, levar ao conhecimento dos americanos de um assunto tão grave. David, qual é hoje a atual realidade do aborto nos Estados Unidos? De forma política, social, como é a conscientização da população lá nestes dias, nesses tempos? Well, we know economically it's a money-making business. There is a lot of money made from killing babies. Em relação à parte econômica, envolve muito dinheiro, né? Então, assim, é uma indústria que vive à base da morte de bebês. And of course, politically, it's the subject that they talk about in general sense, but never really go in depth, which is one of the reasons why get people to talk about it. Com relação à política, né, é algo assim que é um assunto que se fala de direitos, né, mas não se mostra os fatos em si. Então, o objetivo dele do filme é justamente trazer à tona essas questões que estão mais entranhadas com relação ao tema importante. And unfortunately, now abortion is part of our culture. People look at it as a right, and of course we have a lot of people who deny that and say it's not a right, it is actually murder of the baby. But unfortunately we're unlike here in Brazil, where you have the opportunity to have the debate, we did not have that chance when the court imposed it upon us.
E que a cultura realmente é a questão dos direitos, né, lá nos Estados Unidos. E embora grande parte da população americana discorde, né, do assunto, né, são muitos pró-vidas lá nos Estados Unidos, eles não tiveram a mesma oportunidade que nós estamos tendo aqui no Brasil, que é debater o assunto com a população, que é debater no Congresso. Porque lá nos Estados Unidos foi uma imposição da Suprema Corte, que é como se fosse o nosso Supremo Tribunal Federal. And it actually goes against our historic culture, where we have, as the United States of America, has believed in the right to life as being the prime right of every person. So, you know, unfortunately, with Roe v. Wade, they took that turn down something and denied what has always been part of the United States history. E ele acredita que a história dos Estados Unidos foi muito modificada, né? Porque é o primeiro direito do ser humano é o direito à vida. Né? Então, esse direito foi negado pelo caso Roe versus Wade, né? Que foi o que iniciou a questão da legalização do aborto na Suprema Corte. Um caso muito polêmico lá, de um estupro e tudo, que depois foi até constatado que foi uma mentira o que aconteceu. Né? Então, esse caso ele foi preponderante para que esse direito fosse negado a milhões de bebês nos Estados Unidos. David, lá no seu país, o aborto legalizado torna-se uma coisa normal, corriqueira. Isto é, para as pessoas é natural alguém fazer um aborto. O seu filme ele está inclusive no YouTube, ele pode ser visto, ele mostra a gravidade, a monstruosidade do assunto, e ele mostra também um outro aspecto, que é o prejuízo que o aborto provoca na vida das mulheres. Te pergunto, como é que no cotidiano, lá também, com este conhecimento, como é que se convive, se sabendo da realidade do aborto que causa prejuízos psicológicos, prejuízos sociais, espirituais na vida de uma pessoa? Well, we know abortion has a lot of consequences to it, physical, spiritual, and mental. Physical-wise, we have women die every year from what are supposed to be safe, legal abortions, but we know women die. O aborto causa consequências mentais, psicológicas, físicas e espirituais. Na física, as consequências físicas, muitas mulheres morrem, mesmo o aborto sendo legalizado, né? Porque é algo invasivo e não existe aborto seguro. Also, physical consequences are they become infertile for any number of reasons. Que as mulheres ficam inférteis, né, também por muitas razões. And mentally, we know they suffer depression, higher rates of suicide. They have trouble bonding with, if they have current kids, or bonding with future kids. Elas ficam com um sentimento de culpa muito grande, né, com os filhos que poderia estar vivo, né, e que elas abortaram. E por causa disso existe consequências de maior índice de suicídio, de depressão. They have a hard time, even if they don't realize it, hard time getting past that very traumatic experience. And some women realize it right away, but some women that I've talked to take years and years, decades sometimes, to realize that the problems they've had in their life stem from that abortion. E as mulheres ficam com consequências durante décadas, né, com esse ato que foi feito, né, através de um aborto, e isso não é dito para elas, né, isso não é esclarecido para elas logo desde a adolescência. And then spiritually, they have a hard time forgiving themselves for what they've done, and even if they do forgive themselves, they don't believe that God can forgive them, or sometimes it's opposite. They believe God forgives them, but they cannot forgive themselves. E as consequências espirituais, né, dependendo da crença de cada um, né, mas elas não se perdoam durante muito tempo. As mulheres não se perdoam mesmo e ficam naquela dúvida, né, as que depende da fé de cada um. Mas assim, se Deus perdoou, mas ela fica na dúvida se Deus perdoou, é um conflito muito grande, e ela também com a dúvida se ela se perdoa do ato que fez. Então, causa esses problemas que para a vida, para boa parte da vida.
E, de alguma forma, essas informações chegam às famílias, chegam às pessoas, e você percebe uma diminuição na prática do aborto lá? Well, we know in the United States we've had a breakdown in the family. Divorce is high, a lot of single mothers, so you have kids growing up without fathers. The family is just disintegrating. And as we can see with the gay marriage ruling the other day, or a couple months ago, the traditional family is being broken down. And we know the traditional family is the nucleus of any country. Ele diz que o problema nos Estados Unidos é muito, vamos dizer, nesse sentido, né, que está tendo problemas lá de muitos divórcios nos Estados Unidos, a questão de mães, vamos dizer assim, que cuidam só das crianças, né, a gravidez na adolescência é muito grande. Sim. E o casamento gay, que foi aprovado lá nos Estados Unidos e que cresce, né, e isso, de uma certa forma, desestruturou, né, o núcleo familiar tradicional, né, e essa questão está um pouco confusa lá nos Estados Unidos também. Exatamente sobre isso, nós temos também uma participação do padre Paulo Ricardo. Ele nos fala sobre esse estrago que o aborto provoca e nos fala também sobre o que está por trás, a intenção na legalização de um aborto. Nós temos que compreender que todo esse esforço para implantar o aborto num país onde a maioria esmagadora, né, da população e dos eleitores é contra o aborto, né, só tem uma única razão de ser, que são interesses de pessoas que querem manipular a sociedade para que a sociedade seja outra coisa, né? Ou seja, os sociólogos já faz alguns anos transformaram a sociologia numa espécie de engenharia social. E exatamente por isso, o caminho do aborto é simplesmente para quebrar por dentro, né, a realidade da família, o vínculo de mãe e filho, pai e filhos, irmãos entre si. E assim também outros esforços, como, por exemplo, o chamado casamento gay, né, e outras realidades que estão sendo impostas à sociedade por sociólogos que querem manipular. Então, o que é que nós podemos fazer para garantir a vida? Bom, a primeira coisa, nós precisamos garantir a família. E a família é que é o valor que deve ser realmente colocado no coração dos nossos filhos. Se você quer que a sua família se livre, né, desta miséria que é o aborto, então, desde cedo, eduque os seus filhos, né, dê doutrina verdadeiramente para os seus filhos, para que eles compreendam o quanto a família é importante e está nos desígnios de Deus. Somos cidadãos de um país, né, que tem católicos e não católicos. Não é problema isso. O importante é nós entendermos que a família, que é uma instituição natural, deve ser promovida. E somente assim é que todo tipo de agenda destruidora pode ser evitado por nós. Tá aí, olha, Padre Paulo Ricardo confirma também, David, aquilo que você acabou de nos falar aqui. Bom, eu te pergunto agora o seguinte, quando foi lançado o seu filme lá nos Estados Unidos, ele causou também este grande alvoroço, ele teve uma grande repercussão, os efeitos você percebe até hoje? Well, we couldn't find a distributor for Blood Money because it's a very controversial subject, and film distributors, their bottom line is, can they make money from it? So we released it in select theaters that we rented, or someone offered to just give up their theater for showings. But mainly we sell them, and they're shown through the churches. The Knights of Columbus get a lot of DVDs and have screenings for us all over the country. So how many people we have that have seen it, we have no idea, but we've sold tens of thousands of DVDs, and we know hundreds and hundreds of people in churches are showing them. Ele teve muita dificuldade, né, para entrar no mercado, né, porque esse filme, ele, vamos dizer, ele vai contra uma cultura, né. Então, é um filme denúncia, né, de americano denunciando americano.
Então ele teve muita dificuldade para encontrar um distribuidor para colocar os filmes no cinema. E não conseguiu. O que ele conseguiu foi fazer a exibição do filme em igrejas, né? E muitas igrejas compraram, adquiriram DVDs e distribuíram e fizeram apresentações, né, também em telas grandes, em cinemas voltados para a igreja. Então, com isso, ele conseguiu disseminar entre os pró-vidas, né, essas informações que denunciam a indústria que está por trás da legalização do aborto. Muito bem, daqui a pouquinho a gente vai continuar ainda, já está chegando ao fim o nosso primeiro bloco e daqui a pouco no próximo eu gostaria de falar o seguinte, este filme, gente, que o David fez, não entrou nos cinemas americanos, você já imagina por quê, não é? E foi exibido em igrejas, já já a gente vai falar sobre as dificuldades que ele encontrou para distribuir o filme. Isso no próximo bloco, aproveite agora, pegue o seu telefone, ligue para alguém, acorde alguém, para entender também por que somos contra o aborto. Estamos conhecendo essa realidade monstruosa sobre a qual se baseia os favoráveis ao aborto. Até já.